Olá, pessoal. Eu me chamo Maria Duarte. Hoje eu vou abordar um pouquinho a respeito sobre o CONSEA e as diretrizes para o uso de aves. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Biociências da Universidade Federal do Oeste do Pará e estou na disciplina de Bioética e Biossegurança juntamente com o professor e doutor Matheus Tercetti. Primeiramente, o que é o CONSEA, né? Que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Ele trata-se de um órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o MCTI, e ele tem uma base legal, que é a Lei 11.794 de 2008, que é mais conhecida como a Lei Arouca, né? Então, o Conselho é responsável por formular e fiscalizar normas para a utilização humanitária de animais em atividades de ensino e pesquisa científica no Brasil, monitorar e avaliar a introdução de métodos alternativos ao uso de animais e credenciar instituições que criam ou utilizam animais para esses fins, as quais devem, por lei, né, constituir uma comissão de ética no uso de animais, que é a famosa CEUA. Então, qual é a importância, né, do SEUA? Primeiramente, análise e aprovação de protocolos. Então, ele avalia os projetos de ensino e pesquisa que envolvem o uso de animais, garantindo a viabilidade científica e o bem-estar desses animais. Conformidade ética e legal, né? Então, assegura que as atividades estejam em conformidade com a legislação nacional. Orientação e conscientização, orienta os pesquisadores sobre os procedimentos éticos e também conscientiza sobre a importância da responsabilidade moral em relação aos animais. Monitoramento e fiscalização, fiscaliza o cumprimento dos regulamentos internos e das diretrizes éticas durante a execução desses projetos. E também, né, que é de suma importância, garantia de bem-estar animal. Assegura que os animais utilizados em experimentos sejam tratados com respeito e que seus níveis de conforto e saúde sejam mantidos através de cuidados adequados. E aí o seu, ele promove também os princípios dos 3 R's, né? Que são a redução, o refinamento e o respeito. A redução faz com que minimize os números de animais, né, nas pesquisas científicas. O refinamento vai aprimorar as técnicas para minimizar desconforto desses animais. E o respeito quer substituir o uso de animais por métodos alternativos sempre que possível, né? Então, as normativas para o uso de aves em pesquisa científica no Brasil, as aves domésticas de interesse comercial usadas em ensino e pesquisa são as galos domésticos, que são os frangos de corte e as poedeiras. Eu até coloquei uma imagem aqui das poedeiras. A nível de curiosidade, o Brasil ele foi o segundo maior produtor mundial de carne de frango em 2017 e usa em estudos voltado principalmente para a farmacologia humana, como produção e teste de vacinas. Em relação às instalações, né, desses animais, é importante a gente falar um pouquinho sobre essas finalidades das instalações, que devem garantir segurança, conforto e bem-estar às aves, como eu falei anteriormente, prevenir lesões, fuga, acúmulo de resíduos, contato com predadores e parasitas, e é importante também manter o ambiente limpo, organizado, com ventilação, temperatura e umidade adequados. Irei falar um pouquinho mais disso posteriormente. Já em relação às estruturas físicas das instalações, é importante adequar o ambiente conforme a idade, categoria e linhagem das aves. É importante considerar o telamento, a arborização, a elétrica, a hidráulica, os galpões onde essas aves vão ficar, os incubatórios, os biotérios, as câmaras climáticas, etc. Telhados, paredes e pisos devem estar íntegros e ser fáceis de higienizar.
Os galpões eles devem ser isolados com piso impermeável e portas amplas. E também deve haver estruturas de apoio, como escritório, depósito de materiais, sala de necrópsia e etc. Já em relação aos equipamentos essenciais, né, para esses animais, é importante ter nesses locais cortinas externas de PVC ou de lona com sistemas de acionamento, bebedouros de pressão, bebedouros de pressão para pintos e pendulares para aves adultas. Os comedouros devem ser de materiais duráveis e proporcionais ao número de aves. Em relação ao aquecimento, preferencialmente campânulas de gás a gás infravermelhas. Sobre a ventilação, ventiladores ou exaustores em controle térmico e o resfriamento através de placas evaporativas ou nebulização de alta pressão. Já em relação à ambiência e manejo, é importante haver uma preparação para receber as aves, né? Então, o alojamento ele deve estar limpo, desinfetado, com cama seca. Também deve-se testar todos os equipamentos antes da chegada. Água e ração devem estar disponíveis antecipadamente. Os pintinhos eles devem chegar com temperatura ambiente de 31 a 32 graus Celsius. E é importante registrar, né, os dados das aves ao chegar, como peso, número de refugos e os dados relacionados à saúde desses animais. Perdão. Já em relação à temperatura, umidade e ventilação, devem ser controladas conforme a idade e o peso dessas aves. As faixas recomendadas de uma semana entre 32 a 35 graus Celsius, nas demais semanas entre 20 e 27 graus Celsius, e relacionada à umidade de 40 a 65%. A ventilação lá deve ser acima de 26 graus Celsius e a nebulização deve desligar quando a umidade for maior que 80%. Já em relação à iluminação, deve ser uniforme em todo o aviário. Os programas de luz podem ser ajustados conforme o consumo de ração e é necessário registrar os dados de iluminação também. Em relação à cama dessas aves, a altura deve ser de 8 a 10 centímetros. Deve ser fofa, seca, como eu havia falado, e com revolvimento frequente. A umidade não pode exceder 35% e após a saída das aves, a cama deve ser retirada ou tratada. Já em relação à água e alimentação, deve ser de acesso fácil e imediato, evitando competição desses animais. Deve-se ajustar a altura dos equipamentos conforme o crescimento. O consumo de água deve ser medido diariamente. Deve ser uma água clorada, potável e limpa. Já para a alimentação, né, seguir exigências nutricionais, evitar desequilíbrios e respeitar o jejum máximo de 8 a 10 horas quando necessário. As rações devem ser provenientes de fornecedores registrados e armazenadas corretamente. Já sobre o manuseio e transporte, deve ser calmo, com a iluminação reduzida. É proibido pegar aves por cabeça, pescoço, asas ou caudas. O limite é de até 3 aves por mão, segurando pela canela ou dorso. As caixas de transporte devem ser de 19 a 26 quilos por caixa, ou seja, de 8 a 12 aves. E o treinamento obrigatório, deve haver, né, um treinamento obrigatório para esses manipuladores. E o jejum pré-abate até 12 horas em relação à alimentação e 6 horas em relação à água. Sobre a saúde, bem-estar e biosseguridade, devem ser feitas 2 inspeções diárias. Deve haver um controle de acesso com o uso de EPIs e barreiras sanitárias. As vacinações devem ser obrigatórias, né?
para os manipuladores, principalmente essas três aqui. Deve haver um isolamento de animais suspeitos de doença e a mortalidade acima de 10%, né, exige aí uma investigação maior. Já em relação aos procedimentos experimentais, a administração de substâncias, né, normalmente devem ser feitas por via oral, com gavagem, água de bebida ou ração. A coleta de tecidos, fluidos, secreções e excreções devem ser coletas em animais vivos, que exigem contenção adequada por técnico habilitado, através de suaves nasal também, né? As biópsias somente com supervisão de médico veterinário e coleta de tecidos somente após eutanásia, salvo casos muito específicos. Sobre a cirurgia experimental, deve ser evitada sempre que possível e, quando necessária, deve haver uma supervisão de um médico veterinário com condições adequadas de contenção, anestesia e analgesia. Já em relação à castração e à secotomia, né, são permitidas desde que a anestesia e a contenção sejam adequadas. A castração é usada para produção de capões e a secotomia é usada em estudos metabólicos que exigem anestesia local e também prevenção de infecções. Agora, nós vamos abordar um pouquinho a respeito do destino de carcaças desses animais, né? Então, toda carcaça, contaminada ou não, é considerada um resíduo sólido, conforme nós temos a resolução da CONAMA, número 358. Então, e também através da lei, né, 12.305. Então, os animais mortos naturalmente ou eutanasiados devem ter a carcaça destruída rapidamente após a realização de necrópsia e a colheita de material necessária. O objetivo é reduzir o risco de contaminação ambiental. Então, os métodos adequados de tratamento de carcaças são a compostagem, que vai ser um método de decomposição controlada e também sustentável, que vai transformar as carcaças de aves em dejetos para adubo orgânico. E nós vamos ter também a incineração, que é um jeito mais seguro e prático de descartar, perdão, essas carcaças, especialmente quando há problemas sanitários graves, ajudando também a reduzir o volume de resíduos. Já em relação à eutanásia, né, quando ela deve ser realizada? Em aves machucadas com suspeita de doença contagiosa ou em condição que cause sofrimento, ou também em casos de maiores sofrimentos, deve ser feita imediatamente por uma pessoa capacitada. Então, a eutanásia ela deve seguir as diretrizes da Resolução Normativa do CONSEA, que é a diretriz da prática de eutanásia, que define como a eutanásia deve ser feita de forma ética, humanitária, segura e com o mínimo de sofrimento possível para esse animal. E nós podemos concluir, através desse trabalho, que é importante o respeito à ética, né, que vai garantir o uso responsável dos animais na pesquisa. O bem-estar animal reduz estresse, sofrimento e variáveis de confusão. Os animais saudáveis e bem manejados geram resultados mais confiáveis e reprodutíveis. E boas condições de manejo melhoram a qualidade científica e a credibilidade dos dados. Então, ética mais bem-estar, a gente consegue ter uma pesquisa mais precisa, segura e de maior valor científico. Essas são as minhas referências e essa foi a temática do meu trabalho. Muito obrigada.